O bom jornalismo, desafios e perspectivas. O jornalismo, em sua essência, é um dos pilares fundamentais da democracia. Sua função transcende a simples transmissão de informações. Ele educa, fomenta o pensamento crítico e desempenha um papel crucial na formação da opinião pública. No entanto, no Brasil contemporâneo, essa nobre profissão enfrenta desafios complexos que testam sua credibilidade, sua independência e sua capacidade de adaptação a um cenário político e social em constante transformação. Um dos primeiros desafios que o jornalismo brasileiro enfrenta é o uso responsável da língua portuguesa. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas também uma ferramenta poderosa capaz de informar com precisão ou, em contrapartida, distorcer a realidade. Jornalistas devem se comprometer com a clareza, a objetividade e o respeito ao público, evitando construções ambíguas, jargões desnecessários ou termos que possam alienar leitores menos familiarizados com o tema abordado. A manipulação da linguagem pode ser sutil, mas seus efeitos são profundos. A escolha de palavras pode influenciar a percepção do leitor sobre determinado fato, personagem ou evento. Dessa forma, é imprescindível que os profissionais da imprensa se atenham a uma linguagem neutra e desprovida de adjetivações que possam sugerir juízo de valor indevido. A imparcialidade sempre foi um dos princípios centrais do jornalismo. Mas, na prática, essa premissa se torna um desafio constante. No Brasil, a polarização política e ideológica tem colocado à prova a capacidade da imprensa de se manter equidistante dos interesses e narrativas que dominam o debate público. Muitos veículos de comunicação são rotulados como tendenciosos, seja por sua linha editorial explícita ou pela maneira como priorizam determinadas pautas em detrimento de outras. Esse fenômeno levanta questionamentos sobre até que ponto o jornalismo brasileiro consegue cumprir seu papel sem ceder a pressões externas, sejam elas políticas, econômicas ou sociais. Para preservar sua credibilidade, os meios de comunicação precisam adotar uma postura de transparência editorial, explicitando critérios de apuração, revisão e seleção de notícias. O compromisso com a pluralidade de fontes e visões de mundo deve ser um norteador constante para evitar vieses que comprometam a objetividade. Com a ascensão das redes sociais, o fluxo de informações se tornou exponencialmente mais veloz, mas nem sempre mais confiável. A propagação de desinformação, muitas vezes impulsionada por interesses políticos ou econômicos, representa um grande desafio para o jornalismo tradicional. A velocidade com que boatos e notícias falsas se espalham exige um esforço redobrado dos jornalistas para garantir que os fatos sejam rigorosamente verificados antes da publicação. Nesse contexto, o jornalismo investigativo assume um papel ainda mais relevante. A checagem de informações deve ser contínua e meticulosa, demandando não apenas tempo e recursos, mas também um compromisso inegociável com a verdade. Outro aspecto crucial que impacta o jornalismo brasileiro é a questão da sustentabilidade financeira dos veículos de comunicação. O modelo tradicional de financiamento baseado em publicidade tem sido desafiado pela migração do consumo de notícias para o ambiente digital, onde as grandes plataformas de tecnologia concentram a maior parte da receita publicitária. Esse cenário força os jornais a buscarem novas formas de monetização, como assinaturas, financiamentos coletivos e parcerias institucionais. Entretanto, a dependência de financiadores privados ou estatais pode comprometer a independência editorial. O dilema entre viabilidade econômica e autonomia jornalística se intensifica e os meios de comunicação
precisam encontrar um equilíbrio que permita sua sustentabilidade sem que isso resulte em concessões ideológicas ou alinhamentos políticos velados. A relação entre mídia e público também desempenha um papel determinante na qualidade da informação. O consumo passivo de notícias, sem a devida análise crítica, favorece a disseminação de narrativas enviesadas. Por isso, a educação midiática se torna uma necessidade urgente. É fundamental que os leitores e espectadores sejam estimulados a questionar, comparar fontes e identificar possíveis interesses por trás de determinadas coberturas. Os veículos de comunicação, por sua vez, devem incentivar essa postura crítica, ao fornecer ferramentas que permitam ao público compreender melhor o processo de produção jornalística. Transparência nas fontes, correção de erros de forma ágil e prestação de contas à audiência são práticas que contribuem para o fortalecimento da confiança na imprensa. O jornalismo brasileiro atravessa um momento desafiador, em que sua credibilidade, independência e capacidade de adaptação são constantemente postas à prova. Em meio à polarização política, à proliferação de desinformação e às dificuldades econômicas do setor, a imprensa precisa reafirmar seu compromisso com a verdade, com a pluralidade de perspectivas e com a ética profissional. A superação desses desafios exige um esforço conjunto dos jornalistas, que devem aprimorar suas técnicas de apuração e manter um compromisso rigoroso com a imparcialidade, dos veículos de comunicação, que devem buscar modelos sustentáveis sem comprometer sua independência, e do público, que deve consumir informação de forma crítica e responsável. Apenas assim o jornalismo poderá continuar exercendo seu papel essencial na democracia, informando de maneira precisa, equilibrada e transparente. Vejam alguns exemplos de bons jornalistas brasileiros. José Roberto Guzzo, J.R. Guzzo, jornalista veterano, conhecido por suas análises políticas diretas e incisivas, sem concessões ao politicamente correto. Augusto Nunes, com vasta experiência, é uma das vozes mais críticas e bem fundamentadas do jornalismo político brasileiro. Alexandre Garcia, jornalista com longa trajetória, conhecido por sua abordagem crítica e por trazer análises aprofundadas sobre política e economia. Luiz Ernesto Lacombe, jornalista que se destaca pela abordagem objetiva e pela busca da imparcialidade ao tratar de temas polêmicos. Guilherme Fiuza, jornalista e escritor, conhecido por sua postura crítica e por trazer análises aprofundadas sobre política e sociedade. Ana Paula Henkel, comentarista que se destaca por sua abordagem clara e embasada em temas políticos e culturais. Caio Coppola, analista político que ganhou notoriedade por suas argumentações estruturadas e baseadas em fatos. Rodrigo Constantino, jornalista e economista, conhecido por suas opiniões firmes e análises econômicas e políticas diretas. Adalberto Piotto, jornalista experiente, com uma abordagem equilibrada e análise criteriosa dos acontecimentos nacionais. Kim Paim é um comentarista político independente, conhecido por suas análises críticas sobre o cenário político brasileiro. Ele vive na Austrália e utiliza suas redes para divulgar conteúdos investigativos e análises baseadas em recortes de notícias, falas de políticos e documentos públicos. Além disso, disponibiliza o Atlas Brasileiro, um acervo digital que compila materiais sobre acontecimentos recentes do Brasil.